Daniel Souza, como eu tinha prometido, eu queria falar um pouquinho sobre a Bósnia e Herzegovina. Quem é aluno do Petit Cursos, Daniel, sabe que a gente tem um curso inteiro lá sobre os Balcãs e a gente sabe que ali naquela região, Daniel, é estranho você passar muito tempo de estabilidade. E mais uma vez, Daniel, a gente tem um cenário na Bósnia ali que está borbulhando e sabe-se lá onde é que isso pode dar. O fato, Daniel, é que na semana passada, um tribunal da Bósnia emitiu um mandato de prisão contra Milorad Dodik, que é presidente da República Sérvia. Aqui é importante explicar, Daniel, como é que é a estrutura do Estado bósnio, tá? E como é que a coisa se organiza ali. A Bósnia, Daniel, ela viveu uma guerra de independência, né, com relação à Iugoslávia, depois à Sérvia, de 1992 a 1995. Uma guerra muito sangrenta, muito difícil, e que foi encerrada pelos chamados Acordos de Dayton, que foram assinados no ano de 1995. Os Acordos de Dayton, Daniel, estabeleceram uma estrutura do Estado da Bósnia, que tem um Estado central, que é um Estado muito fraco, que acaba sendo municiado, monitorado por um interventor estrangeiro, né, por um personagem estrangeiro que é designado pela ONU para tomar conta daquilo ali, para ver como é que a coisa está acontecendo. Então tem uma estrutura própria, mas acaba sendo observado por uma estrutura estrangeira, e duas entidades autônomas. A República Sérvia da Bósnia. Então, dentro da Bósnia, você tem uma população que é de cerca de 30% da população que é de sérvios, né? Eles são sérvios, mas eles vivem na Bósnia, então eles têm uma entidade autônoma para eles, e a Federação da Bósnia e Herzegovina. A Federação da Bósnia e Herzegovina, ela traz dentro de si, né, ela tem como população principal os bosníacos, né, os bosniacs, que são os bósnios muçulmanos, que fazem mais ou menos 50% da população, e mais os 15% de croatas. Então, a gente tem um problema, Daniel, que é um Estado muito fraco, que acaba lidando com duas entidades autônomas que naturalmente têm sentimentos nacionalistas muito aflorados. Um desses caras que tem um sentimento nacionalista muito aflorado, que lidera esse movimento de sérvios dentro da Bósnia, inclusive com o movimento separatista absolutamente declarado, é exatamente o presidente da República Sérvia, que é o Milorad Dodik. O Milorad Dodik, Daniel, ele começou a ter atitudes, ele tem uma vida política bastante antiga, ele está há mais de 30 anos na vida política da Bósnia, e ele foi acusado, junto com alguns altos integrantes do governo dele, de violar a ordem constitucional ao implementar leis que impedem o funcionamento do judiciário da Bósnia. Então, o Estado bósnio tem, naturalmente, uma estrutura judiciária que deveria valer nas duas estruturas autônomas, e ele vem fazendo de tudo para que não funcione tão bem assim, para que ele possa dar as cartas passando por cima do governo central da Bósnia. O Ministério Público da Bósnia, portanto, anulou todas as leis que ele vinha implementando e declarou a prisão do presidente da região autônoma da República da Sérvia. O resultado disso, Daniel, é que o Dodik ele encontrou um palco, ele encontrou, enfim, o ambiente perfeito para declarar ainda mais a sua vontade de ser independente, de ter a independência da República Sérvia. E disse, portanto, que não vai se entregar, que ninguém vai prendê-lo. E o pior, Daniel, é que as forças policiais da República da Sérvia, essa entidade autônoma dentro da Bósnia, disse que não vai prender o presidente Milorad Dodik. Então, nesse momento, Daniel, a gente tem uma situação que é o presidente de uma entidade autônoma tem um mandado de prisão e as forças policiais não cumprirão. Como é que fica, portanto, a Bósnia nesse momento, né? O Estado da Bósnia-Herzegovina, ninguém sabe. Isso acaba tendo uma implicação geopolítica importantíssima. A gente tem os Estados Unidos e a União Europeia que defendem o equilíbrio ali dos acordos de Dayton, portanto, tem que haver um equilíbrio envolvendo as entidades autônomas e o Estado da Bósnia-Herzegovina, e você tem do outro lado o Milorad Dodik, que é aliado do Aleksandar Vučić, o presidente da Sérvia. A gente acabou de falar sobre Vučić, ele está numa situação difícil, mas é um cara poderoso, e aliado também da Rússia. Então, Daniel, tem tudo para dar ruim, tem tudo para dar errado na Bósnia. A gente conhece o histórico da Bósnia e, naturalmente, a gente vai acompanhar aqui para saber o que vai acontecer. Não sei o que esperar, Daniel. Não consigo esperar nada de muito bom. Não consigo esperar nada de uma solução muito favorável. Essa não é uma tensão que vem de agora, essa é uma tensão de décadas e mais décadas, e já tem alguns poucos anos que ela vem sendo reaquecida. E a gente sabe, Daniel, que quando as coisas saem do trilho nos Balcãs, o resultado costuma ser absolutamente trágico, Daniel.
Aliás, a gente tem um curso, né, Tanguy, no petcursos.com.br, justamente sobre os Balcãs. Então, se você tem curiosidade, quer se aprofundar um pouco mais nessa temática, visite, né, a nossa plataforma de cursos, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Aliás, é uma maneira, inclusive, de você ter acesso a uma grande gama de conteúdos, entre eles, justamente um curso especificamente sobre Balcãs.